gente, mais um programa do Barro. E hoje eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou ter que lavar os banheiros aqui para pagar esse momento. Seja muito bem-vindo, obrigado. Na verdade, eu que estou sendo bem-vindo, né? Porque eu que cheguei aqui até você, então eu que estou sendo muito bem recebido e muito bem-vindo. Quero muito agradecer desde já que abriu esse espaço para poder a gente conversar um pouco, né? E eu acho que é muito interessante a gente conhecer a história das pessoas, né? Isso também é uma coisa muito importante, porque não é do nada, né? Né? De repente, olha, dormiu e acordou e foi tudo assim, diferente. Não, né? A gente sabe que tem toda uma história por trás. Mas antes a gente fazendo uma linha do tempo, é, você também, eu acho que foi mais um daqueles que, olha, eu também saí do norte ou do nordeste, fui para a cidade grande para poder melhorar de vida, como muita gente faz até os dias de hoje. Foi meio que isso mesmo, logo quando você chegou aqui, tão novo em São Paulo? Primeiro agradecer aqui a visita de vocês, a Obrigado. entrevista, a gente bater um papo. É importante sempre esses debates, nós aprendemos através do debate. Eu tenho consciência de, como disse Sócrates, escreveu o patrão que sei que nada sei. Né? Mas todo mundo constrói uma história, né? Eu acho que a minha história foi construída com esperança e fé, mas sem ambição. Eu nunca imaginei de chegar onde eu cheguei. Quer dizer, eu nasci no sertão da Paraíba, na roça, em um local onde não tinha estrada, onde não tinha luz elétrica, era luz de candeeiro, né? Sim. Onde não tinha água encanada, era água de um rio, de uma cacimba, né? Trabalhava lá. Isso foi onde eu nasci, onde eu fui criado. E acabei saindo lá desse sertão paraibano, num sítio chamado Paixão. Muito embora o município, na época onde que eu nasci, era Conceição, hoje não é mais. Depois que eu nasci, criaram mais de 30 municípios na região. Né? E vim para a cidade grande. Eu estava entre vir para o Rio e São Paulo. Né? Porque era também o sonho de todo nordestino, ainda é. Sim, muitos fazem isso, né? Ou Né? São Paulo ou Rio de Janeiro. Então você vem para a cidade grande para ganhar dinheiro, porque o Nordeste hoje nem tanto, ainda está melhor. Naquela época não tinha emprego, né? Eu imagino. Você trabalhava na roça, sem salário, sem nada, né? E quando aqueles fazendeiros que torciam para ter secas, que era para eles secar as propriedades, né? O relógio lá era o sol, né? Né? O sol nasceu, você tinha que estar trabalhando. O sol nascia às 5 horas, né? Quando o sol se pôr, é que você deixava Bem trabalhar. cedo, hein? E Bem isso por cedo. 20 horas da noite, né? Você vê como que era a carga horária de trabalho, era um trabalho análogo à escravidão. E você, às vezes, recebia em troca 1 quilo de feijão duro, seco, que era guardado nos silos, né? Alguma vez ou outra eu recebia um pedaço de carne de porcos que o fazendeiro matava aquilo, colocava numa lata lá, com conservação de gordura, porque também lá não existia geladeira, não tinha energia, não tinha como ter geladeira. É isso que eu ia perguntar, como que fazia mesmo? Interessante isso. Cara, eu imagino que devia ser muito difícil. Era muito difícil, mas é uma coisa de tradição. Sim. Você pega a gordura, banha de porco, você Sim. derrete a banha de porco, coloca numa lata, né? Lá até numa lata de tinta mesmo, não é? E aí você coloca a carne dentro e ela fica ali por anos e anos. A conservação é na banha de porco, né? Que coisa. Mas isso era feito não só com carne de porco, era feito com carne de vaca, carne de frango, né? A conservação era na banha de porco aí. Quer dizer, hoje se a gente falar para quem nasceu na cidade grande, não sabe nem o que é isso, nem como é que é feito. Não faz ideia. Não faz ideia. A pessoa não faz ideia. Mas eu sei mais ou menos porque minha mãe também é nordestina e tal, e ela também sempre contou umas coisas assim, bem interessantes. Sua mãe de onde? A minha mãe é da Bahia. De qual cidade? Ela é da Rui Barbosa, se não me engano. Bahia é um estado muito, muito maravilhoso. E também foi a mesma coisa, veio para São Paulo também. Meu avô, na verdade, já estava aqui e trouxe os filhos com essa mesma linha, assim, com essa mesma história de, olha, como todo mundo, eu venho para a cidade para poder crescer e tal. E meu avô também tinha muito disso, dessa coisa da construção. Também trabalhou assim. E a gente sabe que a cidade foi praticamente construída assim, né? Por muitas pessoas que vieram de fora para poder trabalhar aqui.
E no seu caso foi a mesma coisa também, depois, quando você chegou aqui em São Paulo. Foi. São Paulo eu cheguei, vocês não eram nascidos, 1968, né? Não, foi eu Tenho nasci... 55 anos de São Paulo, né? Eu nasci 19 anos depois. Pois é. Eu sou mais paulista do que paraibano, porque eu cheguei aqui aos 18 anos e meio. Cheguei em janeiro. Na verdade, eu cheguei em dezembro, mas eu comecei a trabalhar em janeiro, né? Porque cheguei aqui numa quinta-feira e fui trabalhar numa segunda, né? E em maio eu completei 19 anos. E quando eu cheguei, eu vim de ônibus, mas a maioria das pessoas na época vinha de pau de arara, né? Nossa. E o pau de arara quebrava menos do que o ônibus. O pau de arara na época demorava 5, 6 dias da Paraíba a São Paulo. É 3.600 quilômetros, não é? Isso daria o quê? Uns 3 dias, mais ou menos? 6. 6? Mas de ônibus eu demorei 17. Que isso? Porque quebrava muito, não tinha estrada, a estrada era estrada com muito buraco, quase não tinha asfalto, era terra, né? E os carros quebravam muito. E era muito difícil consertar. Você imagina que quebrava uma embreagem, né? Sim. Aí você tinha que esperar uma carona, ir até uma cidade. Às vezes demorava um dia e meio para você comprar a embreagem e vir trocar a embreagem. A sorte ainda é que os motoristas naquela época eram meio mecânicos, né? Eles sabiam fazer, porque não existia oficina também, não quebrava, né? Tem porque estava acostumado já a acontecer isso. Então ele já tinha uma mala de ferramenta, né? E aí quebrava, né? Eu lembro aí, eu tinha um primo, um parente, que ele tinha pau de arara e levava muita gente, não para a capital, ele levava muita gente para a região do Presidente Prudente, que era para colher algodão na época, né? Sim. E eles vinham aqui, ficavam numa época de safra de algodão, 4, 5 meses, depois voltavam para Paraíba, ganhavam dinheiro, ficava aí também num trabalho análogo à escravidão, né? Que era Tinezinho da Mutuca, né? E Tinezinho tinha um motorista muito bravo pra caramba, né? Simval, né? E um certo dia o caminhão quebrou a embreagem, o disco de embreagem. E quando passou uma carona, né, o Simval falou, Tinezinho, vai até a cidade lá e me compra um disco. Compra o melhor que tiver. E ele pegou a carona, desceu lá. Estou gostando disso, eu gosto de história, tá legal. E perguntou para alguém, falou, onde é que tem uma casa aqui que vende disco? Aí falaram assim, olha, aqui tem uma casa que vende disco do bom, se sobe aqui e tal, e orientou. Aí ele chegou lá e falou assim, eu quero comprar um disco, o melhor que você tem. Aí o cara falou, o melhor que eu tenho aqui é a Asa Branca com Luiz Gonzaga. Eu já imaginava que era isso, que era uma loja de disco, mas era de música. De música. Quanto que é? Tanto. Ele comprou 20. Que isso? Pô, o Simval é um ladrão, falou para mim que isso custava uma fortuna. O dinheiro que ele falou, dá para comprar 100, eu vou comprar 20, né? E aí vai de volta com aquele monte de disco, né? Que isso, chegou lá, Simval joga no chão, quebra tudo. Eu falei, Tinezinho, caçamba, é disco de embreagem, né? Não é de música, né? Aí ele distribuiu os discos para os outros também. Ia fazer o quê? Quebrou tudo, né? A pessoa na época era muito estressado com isso tudo. Né? Não, mas foi um disco bom. Independente disso, era um disco bom. Sim, o melhor. Era o Luiz Gonzaga. Aliás, o Gonzaga é um dos maiores artistas do ouvido que o planeta já conheceu, né? Exatamente. O Gonzaga era nosso irmão da ordem. E o Gonzaga disse que quando ele foi servir o exército, o pessoal selecionaram ele e falaram assim, olha, quem é pedreiro vai fazer tão, quem é mecânico vai fazer isso, quem é músico vai fazer isso. Quem é músico, levanta a mão. Né? Aí ele levantou a mão. E aí o comandante lá pegou e falou, dá um dó aí e um ré, né? Ele não sabia o que era isso, né? Aí foi reprovado. Ele falou, continua sem saber até hoje, né? Porque ele tocava de ouvido, né? Sim, ele saía tocando e nem fazia ideia do que era, mas estava bom. O maior compositor, intérprete da música do Nordeste. Mas bom, eu vim para São Paulo, na rodoviária nessa época era na Baixada do Glicério, ali perto da Baixada do Glicério. Não era no Tietê. Não era. Depois é que ela mudou para a Estação da Luz. Tietê foi anos depois, o Maluf que mudou para lá.
E na época era a época do milagre econômico. O Brasil estava crescendo estrondosamente. Naquele tempo era uma economia boa. Era uma economia boa, mas era só São Paulo. Entendi. Né? Então era a época dos militares, essa coisa toda, mas São Paulo que era a cidade industrial, que estava exageradamente crescendo. E o pessoal trazia gente de tudo quanto é lugar. Então, quem descesse na rodoviária, você tinha uma pressão bastante ali que as pessoas para encaminhar você para trabalhar. Era o pessoal que agenciava aquilo, o pessoal de agência que trabalhava. E era quase que disputa ali no corpo a corpo para trabalhar. Só que ele dava uma selecionada com o tipo de gente que chegava. Então, uma das primeiras perguntas que me fizeram era se eu tinha parente em São Paulo. Tem, mas não. E o endereço? Não sei onde fica. Então, não tem, mas não tem, né? Você tem dinheiro, vai morar em hotel, pensão, né? Aquelas perguntas, né? E aí, como você vai fazer, né? Não tenho, eu tenho pouco dinheiro. Devo ficar na pensão, mas por uns dias aí, né? E aí quem tinha onde morar, onde tinha dinheiro, onde tinha familiares, ia para a indústria. Estava crescendo muito, não só em São Paulo, que era uma indústria na época do Joaquinzão aqui, um grande líder, né? Mas tinha as indústrias do estado inteiro, inclusive São Bernardo do Campo, né? Tanto é que, em seguidamente, veio o destaque do Lula, que começou a fazer muito sucesso no ABC, né? Como eu não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não tinha nada, e tinha a opção de trabalhar na obra. E me levaram para conhecer uma obra, né? Eu fui recebido, a princípio, pelo mestre de obra, seu Vicente, era um espanhol. E, na época, os trabalhadores não tinham benefício nenhum. Você não tinha café da manhã, você não tinha cesta básica. Imagina. Você só recebia pagamento dia 10 de cada mês. A maioria até trabalhava sem a carteira assinada, não foi o meu caso. Já comecei a trabalhar com a carteira assinada. Mas desculpa te interromper, então né, só tinha carteira assinada, talvez ainda, nesse tempo. Pouca gente tinha. Pouquíssimas pessoas tinham essa coisa da carteira assinada. Era mais na informalidade. Tipo assim, olha, estou te convidando, você está trabalhando aqui, é isso aí, eu vou te dar esse salário e acabou e mais nada. Uma vez por mês, acabou, não tinha comida, não tinha nada, né? Não tinha médico, não tinha... Caramba! Não tinha vale transporte, não tinha nada. E o cara ainda tinha que se virar para poder chegar na obra. Sim, aí na obra, geralmente as pessoas moravam na obra, era um alojamento que você mesmo fazia. Não era um alojamento que você entrava lá e já estava pronto. O mestre falava assim, olha, arruma umas madeiras aí, faz um barraco aí para você ficar. E no meu caso, eu com medo de gastar o dinheiro e não ter, eu arrumei uma tábua de madeira lá e um saco de cimento, dormi em cima. Depois, com o primeiro pagamento, eu comprei um colchonetezinho, fininho pra caramba, né? Mas comprei. Mas a determinação na época do mestre era o seguinte, aqui para trabalhar precisa ter ferramenta. Quem é carpinteiro tem que trazer um serrote, um nível, um martelo, né? Quem é pedreiro tem que trazer um esquadro, uma colher e sei lá. Canador, eletricista. O servente tinha que escolher uma das ferramentas, que era a enxada ou pá. E eu nunca tinha ouvido falar em pá na minha vida, né? Pá, sabe o que é, né? Aquele negócio sim, sim. Né? Mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei assim, e o mestre falou assim, bom, escolhe uma. Eu falei, eu posso comprar uma enxada? Pode comprar uma enxada. Era numa quinta-feira, na sexta-feira eu fui procurar a tal da enxada. Eu perguntei ao pessoal da obra onde é que tem uma loja que eu Mas posso... aí já não corria o risco de ir na loja de disco, tá vendo? Já estava mais perto, até porque eu já sabia a piada, já nem corria né? o risco de ir na loja de disco. Mas era bem parecido, né? Talvez até pior, né? Aí falaram, olha, você... aqui tem uma loja muito famosa que vende tudo de ferramenta. É a Casa da Boia, na Florencio de Abreu. Como eu estava na Avenida São João, ali era pertinho, era 2 minutinhos, eu estava na Florencio de Abreu. Fui lá e fiz mais ou menos igual o Tinezinho da Mutuca, né? Eu quero aí a melhor enxada, né? Ele falou, enxada de 3 libras, né? Enxada para capim-mato, né? Nem precisava. Aí levo a enxada lá na segunda-feira, o pessoal já perceberam que eu era barriga verde mesmo, não entendia nada, né? Era baiano mesmo, né? Porque aqui todo nordestino era baiano, né? Assim como na Paraíba, todo nordestino é Paraíba, né?
No Rio de Janeiro eles costumam chamar todo mundo de Paraíba. Todo mundo Paraíba. Né? Aqui o povo fala um pouco mais, é baiano aqui e tal. É tudo baiano, né? Mas no Rio de Janeiro o povo costuma falar, aquele ali é Paraíba e tal. É tudo Paraíba, né? Rio de Janeiro. E o cara que foi lá trabalhar comigo falou, olha, você vai por aí, arruma uma jirica aí e traz aqui. Pega uma jirica e traz aqui. Falei, meu Deus do céu, o que é jirica, né? Falei, jirica, às vezes a gente chamava muito lá o jegue de jirica, jumento, né? Então deve ser isso, deve ser um jumento. Mas aqui na obra, né? Eu fui andando, aí tinha uma corda assim, peguei a corda, saí andando atrás da jirica. Não achei. O cara foi atrás de mim e falou, pô, não achou jirica, pô, tá cheio de jirica por aí, né? E aí eu acho que ele percebeu que eu não sabia o que era jirica. Falei, o que é jirica na sua terra? Eu falei, um negócio de carregar lenha, burro, né? O pessoal andar a cavalo. Não, meu filho, não é isso não. Aqui jirica é um carrinho de carregar concreto, massa. Eu vou te explicar o que é. E aí foi lá, me explicou. Fiquei morrendo de vergonha, mas fazer o quê, né? Não conhecia. Não sabia, né? Não tinha comprado os discos do Luiz Gonzaga, com a asa branca do Luiz Gonzaga, mas é uma coisa meio parecida, né? E ali eu comecei a trabalhar ali como servente de obra, logo fiz amizade, eu sempre tive essa relação. Mas tudo isso foi muito rápido, como o senhor falou, foi na quinta-feira e depois na segunda já estava fazendo. O pessoal precisava da mão de obra, né? Nossa, mas tudo muito rápido. Mesmo você não conhecendo assim muito, você topou o desafio e foi, não tinha outra opção. Para você ter ali uma acomodação, né? Porque eu trabalhava também sábado, às vezes domingo. Na época eu trabalhava quase todos os domingos, folgava-se uma vez um domingo por mês, né? E depois de muito tempo eu trabalhei à noite também, mas no outro lugar ali onde fica o escritório lá do Antônio Emílio de Moraes, né? Na Prestes Maia ali, no prédio da CBI, né? Fui lá quebrar a parede para trocar a coluna de água, né? E isso aconteceu, eu comecei a trabalhar e alguém falou assim, o senhor é da onde? Da Paraíba. O senhor tem parente aqui? Devo ter. Mas os endereços? Não tem. Não tinha mesmo, né? Não tinha endereço de ninguém aqui. Não. Ele falou, eu conheço um paraibano que é vereador, chamado Fausto Tomás de Lima, São Miguel Paulista, né? E ele acabou tomando posse dia 15 de março e foi cassado dia 16. Ele, como vereador, fazia muito presepado, ele ficava só nos processos mesmo, que era tirar mercadoria dos nordestinos que o fiscal prendia, aquela coisa que faz até hoje também, né? Ele ia lá no caminhão, jogava tudo para baixo, né? Por isso que ele se elegia só com essas ações dele, né? Mas deputado estadual já pesava para caramba, como fosse federal, e o AI-5, a ditadura, era uma coisa horrível, né? O que mataram de gente na ditadura. É verdade, né? O senhor passou por esse período aí também. Período de ditadura. Eu vivi esse negócio, né? Eu imagino como deve ter sido. Eu nunca fui preso. Porque na época os milicos respeitavam muito quem tinha carteira assinada. Então, quando ia verificar eu tinha carteira assinada, quem não tinha carteira assinada tinha até uma lei que você podia ser preso por vadiagem. Né? Olha só. Acabaram com isso, mas na época era. Mas aí parava as pessoas na rua, assim? Parava. Tipo assim, você trabalha, não, você não trabalha, então vem cá, você vai ser preso. Olhava, cadê o gibi aí, né? Gibi e a carteira profissional. Então o cara tinha andado o tempo todo com a carteira. Não tem o gibi, não se deixei em casa, esqueci, então você vai preso. Ia lá pro DOPS ou pro DEIC, né? Eram os dois lugares que prendia. Um era o Romeu Tuma e o outro era o Fleury, que depois morreu num acidente, que até hoje ninguém sabe se foi um acidente, ou alguém deu um tiro na nuca dele, né? E o Romeu Tuma, que era um policial que nunca prendeu ninguém de fato, mas não andava nem armado, mas ele tinha uma liderança enorme e um monte de gente atrás dele. Ele não fazia, mas a turma dele fazia as barbaridades, praticava as barbaridades, né? E eu sempre tive essa facilidade também de querer ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, né? Assim. Como eu participava das reuniões desse pessoal todo, na época, Partidão, MDB principalmente, né? Sim. Isso era tudo acompanhado pelo Serviço Nacional de Informação, principalmente, né? Que era o SNI.
E depois os polícias iam lá prendendo um por um. Mas cada vez que eles iam para me prender, eles não achavam motivo para prender. Primeiro que eu também nunca fui agressivo, de negócio de direita, de esquerda, de ofender as pessoas, não faz parte do meu estilo, né? Então não tinha muito motivo. Mas nós tínhamos um pessoal nosso que era preso, hoje era, né, soltava, depois era preso de novo, né? Mas por causa dessa coisa de responder, de ser mais agressivo ou não? Não, por causa da organização, você era torturado, morto, né? Como foi o jornalista lá, o Vladimir, né? Zogger, né? Isso, acho que E aquelas coisas todas que era uma perseguição enorme. Mas eu acabei virando desculpa, amigo mas do isso meu você viu turma. muitos amigos também, pessoas que estavam com você morrer assim por causa disso? Eu vi ser parênteses aqui. torturado, aquilo era um negócio danado, né? Ah, você chegou a ver pessoas sendo Cheguei, assim? eu lembrava muito do regime da Paraíba, né? Lá na Paraíba, né, não tinha delegado de polícia formado, era um policial aí, né? Que você nomeava lá para ele assumir aquela função. Então, tanto é que não tinha ladrão na Paraíba, em outras cidades também não tinha, né? Porque ele não esperava a justiça. Quando o delegado sabia que tinha ali uns 2, 3 caras que roubavam, faziam coisa errada, né? Ele levava os 3 para o matagal, matava um e soltava os 2. Que era para contar, o cara contar por aí, ó, se roubar que morre, né? Então, o cara... aí nisso ninguém ia fazer mais nada, porque eu botei a contar o que aconteceu. Não, Cara, que doideira. Isso era lá. Aqui, era mais ou menos parecido também, né? Eu fui algumas vezes, eu fiquei amigo do Tuma, porque eu tinha um conterrâneo, Severino, era um policial aposentado. Ele tinha uma banca de jornal do lado do DOPS. E o Tuma descia, não sei que hora lá do dia, 10 horas mais ou menos, para pegar o jornal. Quer dizer, hoje eu entendo que não era pegar jornal porra nenhuma, que era um disfarce dele descer para ver quem estava por ali, né? Não é? Senão ele mandava um delegado qualquer levar para ele lá, um investigador qualquer, né? E falando nos dias de hoje, ele estava metendo um louco, né? E aí eu levava um bilhetinho, e o Severino, que era da banca, falava, doutor, meu Tuma, né? O Antônio, ele não me chamava de Ramalho na época. O Antônio, tem uma pessoa dele aí que desapareceu. Será que o senhor podia dar uma olhada se está no DOPS e o motivo, né? Isso foi até que chegou uma época que eu não precisava mais do Severino. O Tuma chegar lá, e aí, menino, qual foi dessa vez? Falei, doutor, deve ter sido alguma bestada aí que falou alguma bobagem, né? Só para ver se está preso aí, para a gente avisar a família, né? Não, eu vou ver, e depois ele me chamava e falava, não, é um abestado mesmo. 3 dias depois ele vai para casa. Aí nós só vamos fazer aí. É lógico, tinha tomado um cacete desgraçado durante um monte de dias, depois ficava mais uns 3 dias fazendo massagem para desmanchar os hematomas, né? Não é? Mas eu fui uma vez falar com o Tuma, né? E me levaram no lugar da tortura. Meu Deus. E lá eu vi muita gente sendo torturado. Mas tinha também muita gente preta, ou não? Era tudo variado mesmo, não tinha muito disso de, olha, nessa época morreu mais pretos ou mais brancos, morria todo mundo. Não lembro nem de um preto era torturado todo mundo. Sendo torturado, era branco mesmo. Porque na cabeça deles era tudo comunista, e preto não tinha nenhum. Entendi. Eu acho que a rincha daquilo tudo era comunista, que tinha comunista porra nenhuma. No Brasil todo. E se também tivesse que torturar, torturava quem fosse, não tinha essa, mas né? Era só politicamente, né? O coitado do negro aí naquela época ainda era muito discriminado, até nem participava da vida social. Né? Isso é verdade. Demorou um mundo inteiro, era discriminado em tudo quanto é lugar, né? Era um absurdo. Eu imagino. Coisa vergonhosa até, né? Hoje não, o pessoal persegue, porque o preto é isso, o preto é aquilo. Quer dizer, se tiver 3 brancos e um preto, a polícia vai prender o preto, né? Na época não tinha essa perseguição com o preto, não. Né? Era o problema de quem era comunista, que eles imaginavam que era subversível, né? Que era contra o regime militar, quem escrevia alguma coisa, tudo era censurado. O que você escrevia, a música que você fazia, qualquer coisa era censurado, né? E uma vez me levaram
né, lá num porão desse dali, que o polícia na época do torturador, depois eu fiquei conhecendo ele foi até um juiz de futebol, do Cid Vanderlei Busquila. Acho que ele deve ter morrido. Né? E eu vi que ele pendurava o cara numa corrente, num tambor, e aí puxava o cara e quando ele estava morrendo, levava para cima, ele ficava vomitando, né? Aí depois dando choque nas partes íntimas dele. Outra hora com um alicate arrancando a unha, que era para o cara falar, né? E eu conheci um cara lá, que depois eu fiquei até amigo dele, ele veio até trabalhar no sindicato, chamado Antônio Duval Filho, né? Esse Antônio Duval acho que era doido, porque ele fazia tudo isso com ele, quando ele jogava, ele cuspia no cara que estava na frente, né? Os caras, não sei como não mataram ele, Que não morreu, louco. né? Mas era assim que funcionava. Né? Quando aconteceu a missa, né, no velório do Frade Misógino, né? Foi na Igreja da Sé, com Dom Evaristo Arno, né? E ali os militares foram falar com o Dom Evaristo, né, ameaçar que, né, ia responsabilizar, ia fazer, ele não era para receber ali. E ele, não, eu vou receber sim. Mas aí o senhor vai ser preso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele falou, pois é, quero dizer que vocês podem fazer o que vocês queiram. Em cada janela desses prédios aí, tem no mínimo um jornalista e 4 fotógrafos. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Que isso? Aí resolveram deixar ele fazer lá o velório. Quer dizer, o Dom Evaristo Arno foi um dos grandes combatentes ao regime da ditadura. Lógico que na época era Tancredo Neves, que ele estava. Sim, sim. Era na época o Fernando Henrique era jovem, não era essa coisa toda. Mário Covas, Sarney, que apesar de ter sido da direita, estava do nosso lado. Ulisses Guimarães, que era o maior líder nosso, né? Franco Montoro, né? Teotônio Vilela, de Alagoas, na época, sim, senador Teotônio Vilela, enfim, eram os grupos que combatiam a ditadura e eram perseguidos, né? Mas eu fui fazer as duas coisas, política, ajudando o Fausto. Fausto foi caçado, depois elegemos o Edson 2 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual. Mas eu só vim para a vida pública direto em 2002, quando eu fui candidato a deputado estadual. Mas na época eu só ajudava todas as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa inquieta em querer ajudar as pessoas. Sim, sim. Até mesmo porque tudo que você passou, né, que o senhor passou, olha, eu não quero que o outro também passe. Ainda mais agora, depois que a tecnologia, as coisas foram mudando. Tipo assim, olha, o que eu não quero comigo, eu também não quero para o outro. Foi meio que isso também, e com toda a sua história, com tudo que você, desde quando você chegou, você foi aprendendo, foi vendo, essa coisa de, olha, peraí, o cara não tem nenhum almoço, peraí, o cara não tem, né, como que ele vai trabalhar esse tempo todo e não tem nem um benefício, não tem nada. Tudo isso foi ajudando para criar e revolucionar, vamos dizer, com tudo que o senhor fez. Com esse lance hoje da presidência, da construção e tal. Uma coisa na minha cabeça, não ser de direita, de esquerda, nem comunista, nem... Ser do povo mesmo. Não comunista, mas o que é razoável. Dias atrás, eu fui com o Hector aí, o coronel Edson Ferrarini, o coronel Vicente Mariano, né? Nós fomos visitar a Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Um clube bonito, lindo pra caramba, né? E se vê que é um pessoal muito, muito da direita ali, né? E aí teve o Magre, né? Teve uma fundamentação do Hector, teve do Magre, teve do Coronel Ferrarini, né? E aí eu vi que tudo que eles colocaram ali, o presidente da associação, ele contestava. Falaram em Geraldo Alckmin, isso é uma nojeira, né? Falaram, então tudo era muito contra, né? Eles falaram, quando me deram a oportunidade, né? Aí eu falei, presidente, eu quero dizer para o senhor primeiro, eu não sou de direita nem de esquerda, para mim não tem esse negócio de cor. Eu falei, o cara é preto, mas se cortar o sangue dele é igual ao meu. Né? Então não tenho isso.
Então, não tenho paixão. Eu só sou filiado a um partido porque eu preciso me eleger, mas não tenho paixão por partido nenhum. Eu sou e apoio aquilo que é bom para o povo, é bom para a sociedade. Eu fui deputado por 2 mandatos na Assembleia Legislativa, e eu tinha um ótimo relacionamento com Carlos Gianazzi, que é da esquerda para valer, pessoal, e tinha com o Coronel Telhada, que é da bancada da bala, né? Sim. Então, com essas minhas colocações, até o pessoal já deram uma murchada, porque eles viram que eu não ia entrar Então, no no caso, o debate. senhor era imparcial, sempre foi imparcial, né? Mas o ministro Magre é italiano, né? O Magre ficou quase todo o tempo, até com a hora, eu disse, vamos embora, Ramalho, você tem compromisso, eu também, porque esse papo aí vai até amanhã de madrugada, né? Que era um medindo um pouco para a esquerda, o outro medindo para a direita, né? Mas eu continuo sendo assim. Aí você perguntou sobre o setor da construção. A construção não tinha uniforme, não tinha bota, não tinha luva, não tinha protetor auricular, não tinha roupa adequada, né? Era aí a Deus dará. As pessoas não tinham de comer, né? E em 1972, o sindicato aqui inaugurou o prédio, com a presença do ministro Arnaldo Prieto, né? E 2 associados foram convidados para entregar uma placa para ele. Eram 2 trabalhadores. O Abel Pereira, que morreu com 112 anos, e eu, na época, que tinha 72, tinha 23 anos de idade, né? Entregamos a placa e ali o ministro ficou conversando muito com o Décio, com o saudoso Emílio, com outras autoridades que estavam lá, né? Na época, o governador, esqueci o nome dele na época, já morto, né? Miguel, não lembro agora. E eu fiquei conversando com a assessora do ministro. E aí ela falou, menino, me diz uma coisa, como que é a construção civil? Eu estava explicando, nós temos muitos acidentes. Tem um dia que não tem acidente em obra. Eu mesmo já sofri vários acidentes pequenos. Sim, eu imagino. Mas tem pessoas que morrem aí, uma quantidade Sim. enorme. Não tem alimentação. Ela falou, eu vou pensar numa proposta para a gente ver o que pode fazer mais específico para a construção. E foi quando eles encaminharam para o decreto um projeto de lei do PAT, que era o Programa de Alimentação do Trabalhador. Só que não servia para nada, porque você tinha que negociar em acordo coletivo. Em convenção coletiva. Se não negociasse, não se via, né? E depois, em 1977, né, ela me chamou de novo para a gente construir a NR18, que era uma coisa muito simples. Mas nós só viemos avançar isso, depois de muitas greves, em 1995. Nós começamos um grande movimento. Nossa, em então 90. levou um tempão. Muito. De 77 a 95. Nós começamos um monte de movimento que eu brigava muito por ter melhores condições nos canteiros de obra. Café da manhã, cesta básica, vale de adiantamento até o dia 20 de cada mês, né, os equipamentos de segurança todos, seguro de vida, né? E aí eu fiz uma grande greve em 1994. Nós ficamos aqui vários dias parados. Paramos em São Paulo, foi uma greve pesadíssima, né, muito forte, né? E em seguida, avançou muito as negociações na área da nova NR18. Que aí o pessoal resolveu criar uma comissão tripartite para negociar isso, não ser projeto de lei. Criaram uma lei para negociar tripartitemente. Era um terço dos trabalhadores, era um terço do governo e um terço dos empresários. Cada um tinha 3 representantes na cúpula lá em cima. A Força Sindical tinha um representante, na época a CGT tinha um representante, e a CUT, que era a primeira central. Não a primeira central, que a primeira era a CGT, mas era uma central muito influente, criada pelo PT, né? Central Única dos Trabalhadores. Ou eles criaram o PT depois. Eles criaram o PT depois. Né? E em cima disso, eles nos levaram a debater uma pauta. E debatemos, e ficamos 4 anos debatendo, não tinha muito jeito de sair do papel. Certo dia, um empresário do Rio de Janeiro, chamado Antônio Carlos Gomes,
Siduscum do Rio, ele me chamou e falou: Ramalho, nós não vamos avançar nisso se não tiver um prazo para implantar, porque tudo depende de custo. Se eu faço uma obra, tem um custo. Se eu for colocar custo agora, o cara quebra. Ele não consegue fazer a obra. Então, nós precisamos fazer alguma coisa no sentido de que tem um prazo. Eu falei, não, eu topo ver esse prazo. Mas aí ele foi conversar com os empresários, que também acharam que era esse caminho. O governo, que não era muito a favor, e tinha um representante da CUT que era contra, 100% contra. Não, tem que ser agora, 5 anos. Né? E aí eu falei, qual é a proposta do Antônio Carlos? A proposta é assim, obras que já estão em andamento, tem até 3 anos para ela implantar a norma. Obras que vão começar 1 ano. Né? E aí nós damos um tempo para as pessoas se ajustarem. Foi assim que nasceu a NR18, que hoje, a cada dia ela melhora mais, que nós criamos a NR18 numa época, não tinha um monte de item que não existia segurança para fazer barragem, até porque não tinha, né? Os guinchos eram guinchos de madeira, hoje você tem clemaleira, totalmente motorizada, né? Como se fosse um carro. E evitamos, hoje existem poucas mortes na construção civil, uma média de 5 mortes por ano. Na época, morria por ano quase 1.000 trabalhadores. Caramba! Então, nós avançamos muito isso aí. Hoje, o nosso trabalhador tem café da manhã com 2 pães com queijo, uma fruta da época e um copo de café com leite. Tem um lanche da tarde na mesma proporção. Tem um vale de alimentação de R$ 450. Você comprar as coisas em casa, que é como se fosse uma espécie de cesta básica, né? Sim, sim. Nós temos um seguro de vida de R$ 67.000. O nosso trabalhador tem direito a uma hora extra, 60%. E tem direito a SECONS, que é assistência médica, né? Estendida a todos os familiares. E tem o vale de adiantamento de salário, que é 40% paga até o dia 20 de cada mês. Aí tem auxílio creche. São 38 cláusulas que avançaram hoje no setor da construção civil. Ainda não está dentro do que a gente imagina, porque o trabalhador, na realidade, sempre está querendo melhorar mais, eu acho que é justo, né? Mas essa foi a caminhada nossa aí no setor de segurança do trabalho. Eu sempre tenho uma relação muito boa com as empresas. O pessoal brincava muito comigo que eu bato e assopro, mas não é. A gente bate, mas se quiser negociar, nós estamos abertos para as negociações. Né? Sim. Eu volto a falar o que eu falei para o coronel lá. Eu falei, para mim não importa o lado, o que importa é que eu resolvi o problema das pessoas. Exatamente. Atender as pessoas mais necessitadas, né? Quero saber se o cara é Bolsonaro ou se é lulista, isso para mim não importa, né? Se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa boa, eu acho que o trabalhador não fez, eu ia defender. Ele fez coisas muito boas para o rico, o cara mais rico no governo dele, né? Sim. Os trabalhadores perderam emprego, 14% de desemprego, né? E hoje está 7 e pouco o desemprego. Mas se ele tivesse feito alguma coisa boa para os trabalhadores, eu reconhecia, ele não fez. O Lula, a mesma coisa. Quando o Lula faz coisa errada, eu critico também. Não tenho compromisso com o Lula de defender o Lula. Mas eu tenho compromisso de achar que quem é presidente da República é presidente de todos os brasileiros. Sim. E precisa fazer para todos os brasileiros. Então, eu acho que o político acabou a campanha, desmancha o palanque e vai governar para todos. Né? Isso é o que eu entendo. Agora, tem muitos que pensam totalmente o contrário. Né? Eu continuo no palanque perseguindo o cara que não me apoiou. Né? Como se ele não fosse brasileiro, como se ele não fosse cidadão. Né? Então eu combato muito essa coisa aí. Eu acho que assim, a gente tem as nossas propostas, acabou as eleições, desmonta-se o palanque, vamos governar para todos. Sim. O presidente da República não tem que ir lá na cidade e perguntar se o prefeito votou nele ou não votou nele. Porque ele não vai fazer nada para o prefeito. Ele vai fazer para quem mora na cidade. Né? E alguns das cidades votaram nele, pode não ter sido a maioria, mas alguns votaram. Então, quem não votou nele também merece todo o respeito e receber o benefício. Sim. Né? Por quê? O dinheiro também não é dele.
O dinheiro é do contribuinte. Né? E se o dinheiro é do contribuinte, nós que temos o poder na mão, nós que temos a administração na mão, nós temos a responsabilidade de fazer para todos. Se eu vou fazer um viaduto, eu não faço um viaduto só para a direita ou para a esquerda. Eu faço um viaduto para todos os cidadãos que vão passar no viaduto. Até mesmo porque todos vão passar por esse viaduto. Se eu construir uma escola, eu vou construir uma escola para todos os cidadãos. Tá certo que no Brasil o rico tem escola particular, um pouco diferente da Europa, de outros países, que o rico e pobre estudam na mesma escola, né? Mas eu vou receber ali o pobre que também é da direita, que tem o pobre da direita também, aí é uma questão mais de ideologia do cara, né? E da mesma situação, o hospital. Se eu construir um hospital, eu estou construindo um hospital para toda a sociedade, não é só para um. E esse hospital pode salvar a vida até de rico, na emergência, um infarto, coisa que precisa de assistência médica de imediato. Então, nesse sentido, eu acho que a política ela é um instrumento para servir pessoas e não para o político se servir dela, né? Quem precisa de político ou da política são as pessoas mais pobres, mais simples, né? O rico não precisa tanto da política, porque ele tem a empresa dele aqui, ou o banco ganhando, especulando um monte de dinheiro, mas se aqui não estiver muito bem, ele vai para o país que desenvolveu. Sim. O próprio José de Alencar, quando foi vice-presidente do Lula, ele mudou parte das empresas deles para a China, para fabricar tecido lá, né? Para ter compromisso lá. É assim que pensa o empresário. O empresário pensa em desenvolvimento para ganhar dinheiro, né? E o senhor pensando em tudo isso e vendo tudo isso, que aí veio esse lance de ser candidato a vereador? Não. Olha, eu vou fazer ainda mais para o povo, já fiz bastante coisa, ainda quero trabalhar um pouco mais para o povo. É claro que eu sempre defendi que vereador é o melhor posto dos 5.570 municípios. Por quê? O vereador está mais direto com o povo. Se for numa cidade pequena, mais ainda. Cidade pequena, o eleitor sabe onde o vereador mora. Né? Mas eu me tornei vereador por um assunto que eu precisava costurar entre a família, né? E um pedido também do nosso setor de construção civil, que tivesse uma participação. Eu não tinha ideia mais de ser candidato a nada. A minha ideia era ajudar, estar na política, eu gosto da política, mas não disputando a eleição. Então eu estou disputando uma eleição para que a gente possa ajudar pessoas, né? E quem sabe até a gente preparar um outro substituto para o futuro. Sim. Claro que se eu for eleito, eu vou ficar os 4 anos como vereador, não vou sair para nada, né? Vou sair para deputado, vou sair para senador, para nada. Nós vamos continuar sendo vereador. Mas, muito possivelmente, daqui a 4 anos, o candidato é outro. Apoiado por mim, claro, eu quero apoiar. Sim. Nós vamos construir isso entre o grupo. Eu sou muito de trabalhar com grupos, né? E para dar continuidade também num trabalho, né? E nós temos grupo mesmo. Eu não tenho esse negócio de familiar, não. Eu sou grupo. Se alguém está no grupo, se destaca e ele é importante, eu dou muita força para o pessoal do grupo. O Sindicato da Construção Civil, eu tenho um filho diretor do sindicato, ele trabalha na mesma empresa como eu. Mas tem, por exemplo, o Atevaldo, que tem muito mais apoio nosso do que o meu filho. Porque ele se destaca mais, ele trabalha mais. Isso é muito interessante. Ele corre, né? Então, não protege. O filho é da porta do sindicato para fora. Né? Aí, ele é meu filho. Profissionalmente, ele é um profissional igual a outro. Sim. E se for na empresa, eu não tenho família na empresa, nem quero, porque já tive no passado, deu problema. Eu tenho aí 5 empresinhas muito pequenas, não tem essas. Aqui é um escritório de algumas das empresas, né? Mas eu não misturo a família com o profissionalismo. Família vai ser sempre família, adoro, importante, almoçar, jantar, conversar, um apoia o outro, mas não mistura. Porque o que importa são os resultados. E nos grupos políticos também é assim. Eu tenho uma filha que foi vereadora. Teve 29.756 votos, 2016. Nós tínhamos um grupo. Que isso. Depois perdemos o grupo e não se elegeu mais, né? E eu continuo trabalhando nisso. Hoje nós estamos construindo um grupo. O Campo Machado tinha um compromisso comigo, ele morreu. Mas grande parte, acho que os melhores do grupo dele ficaram comigo, né?
que são pessoal que arregaçaram as mangas e estão ajudando no grupo, não tem interesse financeiro, não tem nada, né? É pessoas que estão com garra ali, trabalhando para a sociedade, para servir as pessoas, e que a gente, se tiver no mandato, possa servir as pessoas de todas as formas. Quer dizer, ajudar pessoas aqui dos Jardins é diferente de ajudar pessoas lá da cidade de Tiradentes. Sim. Aqui nos Jardins, porque quem morador de jardim precisa do vereador para quê, né? No mínimo para pedir para podar uma árvore, tirar uma árvore, né? Sim. Né? Para dar uma olhada na sujeira da rua ali que aconteceu, né? Agora, lá de cidade de Tiradentes, ele precisa para tudo. Ele precisa de escola. Muita coisa, ele precisa de limpeza de córrego, ele precisa da pracinha, ele precisa de transporte público, né? Precisa de saúde, tá precisa de habitação. Eu dei cidade de Tiradentes, precisando tenho um carinho muito bastante. forte pela cidade de Tiradentes, mas não é nem como uma forma de menosprezar ninguém, nem diminuir a cidade de Tiradentes. Eu acho vejo que é uma grande pessoa. O senhor falou uma coisa muito interessante. Pegando aqui esse gancho, tem mães que eu conheço que moram na cidade de Tiradentes que têm filhos autistas e às vezes elas têm umas dificuldades em algumas coisas, sabe? Então isso é muito interessante que o senhor está falando. Olha, elas estão precisando muito mais do que aquela outra mãe que tem condições de comprar aquele remédio, que mora nos Jardins e tem condições de cuidar do filho, né? De uma forma bem diferente dessa mãe que mora na cidade de Tiradentes ou que mora em qualquer outro bairro, né? Então tem muita coisa que as pessoas precisam e que realmente precisa de um vereador para estar ali apoiando, né? Eu entendi essa coisa da diferença, isso é muito importante. Eu tenho um cunhado autista, e por isso que eu defendo muito a Associação dos Autismos, né? De campanha, porque eu acho que precisamos trabalhar muito nisso. Mas eu sempre defendi, e vou continuar defendendo como vereador, alguns pontos que eu acho que são importantes. Sim. E um dos pontos que eu acho que são importantes é levar o emprego próximo na casa das pessoas. Sim. Para levar o emprego correto para próximo às casas das pessoas, nós precisamos criar forma de motivar as pessoas a empreender. E empreender com sabedoria. Os comércios existem clandestinamente. Por quê? Por causa da corrupção. Entendi. Porque o fiscal vai buscar uma propina lá todo mês. Sim. Coitado, se mata pra caramba para vender 10 mil reais por mês, para sobrar 2, 3 para ele, quando paga água, paga luz, e os 2 que sobram para ele tem que dividir com o corrupto do fiscal. E nem o diabo dá jeito nisso. É um crime organizado, desgraçado, comandado pela alguns têm interesse público, fiscal público, nem sei se não tem político, deve ter. Por que não aprova a lei? Então, eu quero trabalhar muito nesse sentido. O outro projeto que eu quero trabalhar, e que nós somos totalmente impedidos, e às vezes até pelo crime organizado, é a regularização fundiária. Se você regularizar a fundação fundiária, é uma lei que nós aprovamos também nacional, mas o município precisa investir nisso, porque você precisa dar o título de propriedade da pessoa. Se o cara foi lá onde ele tomou posse, já está lá há mais de 20 anos, ele construiu o térreo, o primeiro e segundo andar, vamos desmembrar por laje. Dar uma escritura para cada um que mora lá, com luz separada, com água separada, né? Para ele ter direito o título de propriedade. Isso é uma coisa que eu vou continuar defendendo, e defendendo muito, porque eu acho que isso é importantíssimo para a gente combater principalmente o crime organizado. Transporte. Nós precisamos facilitar, levar os transportes públicos, na maioria, para a gente dar mais condições a trem e metrôs. Tem cabimento, sai um ônibus lá da cidade de Tiradentes, 3 horas de viagem para chegar no centro. O que é isso, gente? É muito tempo. Vamos trabalhar que ele vai dali até uma estação do metrô, e você vem de metrô. Sim. Seguro, rápido. Mas a máfia do transporte, o crime organizado do transporte, me parece que impede tudo isso. Você não pode avançar nessa coisa toda, né? E assim são várias coisas que eu acho que precisam. Quer dizer, uma coisa que eu quero trabalhar muito, conversei com o nosso pessoal, com o Ex principalmente, já fui até um pouco criticado, que é a mobilidade urbana terrestre, pedestre, calçadas. 70% dos acidentes, principalmente com idosos, acontecem nas calçadas. Sim. E as calçadas é responsabilidade do proprietário. Só que a responsabilidade do proprietário é para fazer a calçada. Aí vem a prefeitura, quebra a sua calçada para plantar uma árvore.
e não regulariza. Vem o cara da Sabesp, quebra a sua calçada para colocar água. Vem o cara da Eletropaulo, quebra a sua calçada, não sei o quê. Vem o cara do gás, quebra a sua calçada. Né? E ninguém fecha. Então, calçada, para mim, não é responsabilidade do proprietário, é responsabilidade do poder público. Ali é via pública. Sim. Por que eu tenho que exigir do proprietário para fazer ou refazer uma calçada que não foi ele que quebrou? Quem quebrou foi o poder público ou as empresas públicas estão ligadas lá. Né? E isso vai, com certeza, evitar mais acidente. Sim, até difícil para quem é cadeirante também, né? Está andando na rua. Pedestre, cadeirante, tudo, prefere andar lá na rua, correndo risco de trânsito, um monte de coisa, porque na calçada ele não consegue andar. Não tem forma dele andar na calçada. Então, tudo isso eu acho que é coisas que eu gostaria de estar debatendo se eu estiver no mandato. Olha, muito obrigado por todo esse bate-papo, né? Riquíssimo em informação. Muitíssimo obrigado. E que eu tenho certeza que, aqui olhando assim, né, para o senhor, eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bom. A gente já viu todo o resultado, tudo que o senhor já fez aí. E que vai ser um trabalho muito bom daqui em diante também. E que possa ser tudo aprovado, que tudo possa acontecer, né? Que, claro, como o senhor falou, para o povo, né? Não é exatamente para aquele, o da direita, o da esquerda, o da frente, para trás, um para o lado, para o outro. Que seja para todos, né? E isso é muito importante. Muito obrigado por abrir as portas aqui para poder conversar com a gente. Quer fazer umas considerações finais, alguma coisa assim? Fica à vontade. Quero primeiro agradecer a vocês aqui por dar essa oportunidade de a gente estar falando para o público, né? Dizer que nós temos a situação ainda do meio ambiente, não foi falado, dos mananciais, precisa ser preservado. E, por último, dizer o seguinte, se estiver num mandato, pode ser que eu não consiga, mas que eu vou encher o saco desse pessoal. É isso aí. Eu vou chamar a sociedade para debates públicos, para audiências públicas, aquela coisa que eu sei fazer, pegar gente das comunidades, encher em frente à prefeitura, encher em frente à Câmara de Vereadores, onde for preciso, do Palácio do Governo, mas por essa proposta nossa, nós vamos mobilizar a sociedade, sim, e procurar levar projeto que, em vez da indústria ser no centro de São Paulo, nós podemos fazer na cidade de Tiradentes, nós citamos bastante a cidade de Tiradentes, e trabalhar pela revitalização do centro de São Paulo, mas não de trazer o Palácio de Governo, nada disso, de trazer moradores. Sim. Você traz escritório para o centro, ele é muito bom, até às 18 horas da tarde. Depois das 18 horas fica vazio e o crack toma conta, o crime organizado toma conta. Sim. 72 cracolândias na cidade de São Paulo. E imagina sábado e domingo, aí fica o esmo. Então nós precisamos fazer igual se faz, né, nos países de primeiro mundo, ter um centro de São Paulo limpo, com escola. Já tem as escolas, tem toda a infraestrutura, tem metrô, tem ônibus, tem restaurante, tem tudo quanto é bom no centro de São Paulo, só que no final de semana e à noite, depois das 18 horas, ele fica a esmo. É isso. Tem redes sociais para o povo seguir? Tem aí várias, né? Mas o pessoal pode seguir aí pelo Facebook, né? Pelo Instagram, né? Ramalho Oficial, né? E hoje, com a modernidade, se você não fizer parte de rede social, fica difícil, né? É verdade. Não sei se rede social ajuda, mas pelo menos leva para as pessoas o conhecimento de que você tem alguma proposta em debate, você está debatendo algum assunto que pode ser interessante ou não para a sociedade. Pode ser que tudo isso que eu coloquei para você aqui, a sociedade nem aceite, né? Mas, pelo menos, a gente colocou para o debate. E é importante, através das redes sociais, a gente ouvir as críticas, né? As sugestões. Elogio não precisa, mas eu gosto muito da crítica, de quem me criticam. Porque se me criticam, eu vou fazer uma reflexão e vou tentar corrigir ou continuar debatendo, porque eu acredito na minha proposta, né? Mas é importante a crítica. O elogio não precisa, que fazer a coisa certa é a obrigação de todo cidadão público, né? E até quem é privado também. Mas a crítica, para mim, é muito importante. É isso, muito bom. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Ana Lopes, obrigado por toda essa ponte. Como sempre, faz um trabalho incrível e agradecer, né, mais uma vez aqui por tudo, a recepção.
Foi muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Esse foi mais um programa do Barró. E, claro, vai estar disponível aí também nas redes sociais. Vai estar disponível em tudo aí, para que vocês possam ver, né? E compartilhar com quem você quiser com esse assunto muito importante. É isso, obrigado. Valeu. Que agradeço a todos vocês. Um abraço.